Olá pessoal, meu nome é Danilo e eu faço parte aqui da equipe da ServiceUp. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o módulo Dynamic Field Ticket Link. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no site, na documentação oficial da ServiceUp, e aqui a gente encontra alguns pontos explicando sobre o que o módulo faz, a configuração do módulo, e também um pouquinho aqui embaixo nós temos o uso do módulo, tá bom? Então, resumindo, o que esse módulo faz? Ele cria um campo dinâmico do tipo link, onde é possível você selecionar outros chamados e associar eles ao chamado que você esteja criando naquele momento. Então, como vocês podem ver aqui na documentação, é criado um campo dinâmico do tipo ticket link. Nós vamos configurar esse campo e depois nós podemos utilizá-lo na abertura de chamados, já associando chamados que já existam previamente, tá bom? Então a gente vai lá agora para o ambiente de teste para ficar um pouquinho mais claro isso que eu expliquei para vocês. Aqui nós estamos no Zenani, nosso ambiente de teste. Eu vou mostrar para vocês como criar esse campo dinâmico. Então vocês vão vir aqui em administração, visão geral. Aqui na busca lateral, vocês já começam digitando só um DIN, ele já autocompleta para o campo dinâmico. E nós vamos criar esse campo dinâmico do tipo chamado, tá? Eu vou simular com vocês a criação aqui, mas depois eu vou pegar um que já tenham criado. Então vocês vão selecionar aqui e vão selecionar o link de chamado. Esse campo dinâmico, vocês precisam dar para ele um nome de campo, então eu vou dar aqui um chamado link, e aqui também um rótulo, então link de chamado, já tem um aqui, ó. Aqui vocês podem configurar ele para exibir chamados por tipo. Então, por exemplo, caso você selecione aqui incidente, ele só vai filtrar chamados que são do tipo incidente, ou então problema, requisição de serviço e etc. Caso a gente não selecione nenhum tipo de chamado aqui, ele vai trazer, como resposta qualquer tipo de chamado. Então esse daqui eu não vou salvar, como eu comentei, eu já tenho um que eu criei para mostrar para vocês, que é esse daqui, ó. Então, eu dei para ele o nome de link de chamado, o rótulo também, um link de chamado, que esse rótulo aqui é exibido realmente na tela. E aqui eu não selecionei nenhum tipo de chamado, porque eu quero que ele me retorne qualquer chamado, independente do tipo dele, tá bom? Então, esse campo dinâmico aqui já está criado, ele já existe. E eu configurei ele para ser exibido aqui na tela de abertura de chamado via fone. Então, a gente vai simular agora a utilização dele. Vindo aqui, vou começar a preencher. Então aqui, esse tipo é um chamado novo que eu estou abrindo, então eu vou selecionar ele aqui para abrir um chamado do tipo sem classificação. Vamos selecionar um usuário cliente, uma fila, um assunto, teste, abertura, chamado com link. E no assunto eu vou colocar a mesma coisa. E aqui embaixo está o campo dinâmico que eu configurei para aparecer nessa tela, o link de chamado. Então, por exemplo, nós vamos buscar chamados que já existam. Nós podemos fazer essa busca ou pelo título de um chamado, ou então pelo número dele. Então, se eu começar a digitar aqui, ó, teste, tem muito chamado aqui que o assunto é teste, vocês vão ver que aparece aqui, ó, vários chamados para a gente selecionar. Ou então eu posso pegar uma outra parte do título. Vou pegar esse daqui, ó, Multiple Timestamp. Ó, então ele filtrou aqui só os chamados que no título contenham essa palavra multiple, tá? Ou então também nós podemos fazer essa busca pelo número do chamado. Então eu vou colocar aqui, ó, 2024-05, por exemplo. Ó, então ele retornou esses chamados aqui. Então, ó, eu vou selecionar esse primeiro. Vou buscar outro chamado. Vou selecionar agora esse segundo. Então, ele já fez a associação aqui, tá? Desses dois chamados com esse novo chamado que eu vou abrir. Então, na hora que eu abrir ele,
Ó, chamado criado, vou vir aqui para exibir o chamado. Vocês veem que aqueles dois chamados que eu tinha selecionado já estão associados a esse novo chamado, tá? Então isso é legal para quando vocês forem abrir algum chamado, vocês poderem, por exemplo, fazer uma busca pelo título para ver se tem algum chamado relacionado a ele e já fazer essa associação na criação do seu ticket. Tá bom, pessoal? Então no vídeo de hoje era isso que eu queria apresentar para vocês. Para mais conteúdos, sigam o nosso canal, tá bom? E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!